Você pode contar com Ele, porque Ele não te desampara, Ele não te deixa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 11 até o verso de número 15. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como é que livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Queridos, se nós falarmos hoje, perguntarmos para algumas pessoas: está tudo bem? Muitas pessoas vão dizer: não, não está tudo bem. Nós estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos ociosos. Nós queríamos uma resposta para tudo que tem acontecido. Nós não podemos pregar a palavra do Senhor e ignorarmos o que tem acontecido no mundo. Eu vejo que mudaram-se os personagens, mas nós estamos inseridos em um cenário semelhante aos dias de opressão de Israel. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por conta disso, o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E eles prevalecendo ali nas mãos dos medianitas, eles prevalecendo sobre aquele cativeiro. A Bíblia diz que os medianitas faziam coisas horrendas contra Israel. Eles tomavam os seus gados, tomavam os seus pertences, eles boicotavam as suas plantações. Israel cada vez mais ia se empobrecendo, Israel cada vez mais ia decaindo, e com certeza isso servia para que eles pudessem entrar em um estado de descredibilidade, de falta de fé, de sua autoestima baixa. E eles não tinham atitude para sair daquela condição. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, os filhos de Israel, eles começaram a clamar ao Senhor. Por causa daquela opressão, os filhos de Israel, eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a suplicar ao Senhor. Eles começaram a se lembrar de que havia um Deus que podia sanar as suas dificuldades, os seus problemas, tirá-los das mãos dos seus opressores. E a Bíblia diz que aquele povo começa a clamar. Eles começam a se lembrar das coisas que o Senhor havia feito. Eles começam a se lembrar de que Deus, Ele era o Senhor, Ele era o grande eu sou, o dono de tudo, aquele que fazia todas as coisas. E como sempre, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele escolhe alguém para que Ele possa confiar o seu plano, o seu projeto, o seu plano de livramento, o seu plano de fuga. E a Bíblia diz, aqui onde nós lemos, dos versículos 11 até o 15, que o anjo do Senhor aparece a um homem chamado Gideão. Ele estava ali,
tratando do seu trigo, ele estava malhando para o guardar, para esconder dos medianitas. E a Bíblia diz que de repente o Senhor aparece para ele, e o Senhor diz que ele é um varão valoroso. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, durante aquele diálogo, Gideão, ele se apresenta a Deus como alguém que não tinha condição nenhuma de fazer aquilo que o Senhor lhe estava ordenando. Ele olha para a sua condição humana, ele olha para o cenário em que ele estava inserido, um cenário de opressão, um cenário de perdas, um cenário onde eles não sabiam quando nem como iria terminar tudo aquilo. Eles estavam inseridos em um cenário onde a palavra e o pano de fundo era opressão, escravidão, humilhação. E a Bíblia diz que é assim que Gideão se apresenta ao Senhor. E ele diz: olha, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? No seu diálogo ele diz para Deus, ele indaga ao Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Mas antes a Bíblia diz que o Senhor, ele usa um profeta, e o profeta avisa ao povo de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu vos expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. A Bíblia diz que aquele povo estava em desobediência, mas Deus estava traçando um projeto, Deus estava traçando um plano de fuga, de livramento. E a Bíblia diz que Deus vai e tem esse diálogo com Gideão. Gideão, ele tem as suas indagações, Gideão, ele tem as suas incertezas, Gideão tem a sua insegurança, Gideão, ele olha para dentro de si, e ele percebe que ele estava inserido em um cenário que havia lhe tirado as suas forças, quem sabe até a sua fé, quem sabe ele estava desanimado, angustiado, quem sabe é assim que você está hoje, quem sabe é dessa forma que você se levantou, quem sabe é assim que você tem olhado para todo esse cenário que nós estamos inseridos, porque muitos estão esperando que venha do homem uma resposta, que venha do homem o livramento, que venha do homem a cura, que venha do homem a mudança desse cenário. Mas, queridos, eu quero te dizer que só Deus, só Ele tem nas mãos o poder de mudar tudo, e é por isso que nós, que confiamos no Senhor, precisamos esperar nele. Salmos 40 diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós precisamos clamar ao Deus dos céus, nós precisamos clamar ao único que pode, aquele que desce, aquele que ordena, aquele que manda, aquele que faz, aquele que determina qual é o final de toda e qualquer história. E a Bíblia diz que no seu diálogo com Gideão, Gideão começa a indagar os porquês, o porquê. Deus, ele não quer saber o porquê. Deus, ele quer saber da nossa obediência. Deus não quer que indaguemos o porquê, mas Deus quer que busquemos a sua presença. Deus quer que confiemos que Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas têm descido à sepultura, quantas pessoas têm perdido seus entes queridos, quantas pessoas estão feridas, estão machucadas. Talvez seja o seu caso. Você está sentindo uma dor horrenda, porque a perda nos traz dor, a perda nos traz desequilíbrio a todo o nosso corpo, a nossa mente, traz circunstâncias difíceis para nós, traz situações das quais às vezes nós não sabemos lidar, porque ninguém está preparado para perdas. A Bíblia diz que Israel perdia tudo, os seus gados, as suas ovelhas, eles cavavam poços para esconder as
suas plantações, eles faziam cavernas, eles fugiam de todas as formas. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando Deus ele permite algo, ninguém pode mudar. Quando Deus ele permite algo, só o Senhor, só a intervenção de Deus é que pode trazer a mudança. Mas o que é que nós precisamos fazer nesse momento? É confiar no Senhor. O que é que nós precisamos fazer nesse momento? É ficar quietos, é deixar Deus trabalhar. As nossas armas humanas, elas de nada servem para o combate espiritual, mas a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor, nós nos colocarmos na presença do Senhor, nós oferecermos algo a Deus para atrair a sua atenção, certamente trará o livramento do Senhor. A Bíblia diz que depois do diálogo com o anjo, Gideão, ele tem dentro de si, ele busca dentro de si e sente o peso, mas ele permite que o Senhor o faça um homem forte, um homem confiante, um homem que verdadeiramente está confiando na palavra do anjo do Senhor, naquela palavra que disse: olha, vai, você não vai morrer, você vai pelejar, o meu nome vai ser glorificado. Olha, Gideão, eu tenho contigo um segredo, eu não quero que tenha muitas pessoas envolvidas nisso, não. A Bíblia diz que Gideão, ele tinha apenas 32 mil homens para o combate, mas ele iria enfrentar 135 mil adversários. Ele estava em desvantagem, ele estava em uma desvantagem muito grande aos olhos humanos, mas ainda assim Deus achava que era muito. E a Bíblia diz que depois do diálogo, depois que Gideão, ele entende, e no versículo de número 15 diz, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E no versículo 16 o Senhor diz, e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Queridos, imaginem 135 mil homens, e Gideão precisava ver apenas um. Ele precisava crer que ele iria enfrentar apenas um. Eu imagino como ficou a cabeça de Gideão. Mas houve uma atitude que foi louvável para que todo aquele projeto fosse realmente concretizado na vida de Gideão. E eu quero te dizer, é essa atitude que Deus espera de cada um de nós nesses dias. A Bíblia diz nos versículos seguintes, que Gideão, ele preparou um sacrifício para o Senhor. Ele disse para o Senhor esperar um pouco, e Gideão foi, preparou um cabrito, e bolos sem fermentos, e de uma efa de farinha, a carne pôs no cesto, a Bíblia diz, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermentos, e põe sobre esta pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos sem fermentos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Queridos, foi um grande sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício, ele preparou todo um altar. Eu quero trazer para você, nesta palavra, a atitude de Gideão. A palavra do Senhor lhe trouxe força. Imediatamente ele ofereceu o sacrifício. Quantas pessoas não conseguem adorar a Deus na dificuldade? Quantas pessoas, diante dos porquês, se recuam, se prendem, e não tem como adorar, não tem como glorificar, não tem como ver apenas um homem diante de tantas dificuldades. E a Bíblia diz que era 135 mil. E Deus disse: olha, Gideão, você tem 32 mil, ainda é muito. Grita aí no meio desse povo.
que todos os medrosos e tímidos podem voltar. Porque Deus não trabalha com o medo e nem com a timidez. O Senhor, Ele manda lançar fora todo medo. E a Bíblia diz que os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus. Porque os medrosos, eles têm medo de ouvir e de transmitir aquilo que é a verdade de Deus. Não é a minha, não é a sua, é a verdade do Senhor. E sabe por que estamos inseridos nesse cenário, queridos? Porque o homem não tem tido o desejo de ter Deus presente na sua vida. O homem não quer se submeter à vontade soberana de Deus. O homem não quer conhecer qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Os dias maus estão se aproximando. Irá acontecer um grande acontecimento na terra, que será o arrebatamento. Se a mídia tem divulgado esse vírus tão minúsculo, que tem causado uma tragédia tão grande no mundo, imagine você nos dias do arrebatamento. As mídias, todos os meios de comunicação estarão voltados para o desaparecimento de uma grande multidão que sairá da terra por conta de uma promessa que o Senhor nos fez. E a Bíblia diz que o medo, a timidez, isso não provém do Senhor. E ele disse: grita aí, Gideão, no meio desse povo, que todos os medrosos e todos os tímidos podem voltar. 22 mil se dispersou. 22 mil voltaram para casa. Ficaram apenas 10 mil. Depois Deus dá outra estratégia para Gideão. Deus diz ainda a muita gente, Gideão: eu não quero que esse povo volte da guerra dizendo que foram eles, que foi por conta deles, que foi por mérito deles, que foi porque eles eram guerreiros. Até porque, queridos, Gideão, ele não tinha estratégia de guerra. Ele não sabia como fazer estratégias de guerra para vencer tão grande multidão. 135 mil com apenas 10 mil homens. Eu tenho certeza que Gideão deve ter ficado preocupado. Gideão deve ter andado de um lado para o outro e ter falado: mas Senhor, 32 mil ainda era muito pouco para tantos que estão por vir contra nós. Imagine agora 10 mil. O que eu vou fazer com 10 mil homens, Senhor? Certamente Gideão continua o seu diálogo de intimidade com Deus. Queridos, é isso que Deus quer de nós nesses dias difíceis. Que você tenha intimidade com Ele, que você converse com Ele, que você busque nele, que você creia nele, que você veja no Senhor a solução para todas as suas dificuldades. Não adianta você correr de um lado para o outro, não adianta você buscar aqui ou ali. A sua redenção, a sua bênção, a sua necessidade está nas mãos do Senhor. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar, só Ele pode determinar, só Ele pode dar a última palavra. E a Bíblia diz que Deus olha para Gideão. Ele percebe que na sua condição humana, Gideão, por certo, estava vivendo um conflito muito grande. Muitas pessoas têm vivido conflitos terríveis nesses dias. Nesse cenário que nós estamos inseridos, muitas pessoas têm entrado em depressão, muitas pessoas têm tentado tirar as suas vidas. Eu já recebi mensagem de pessoas dizendo: olha, eu tenho vontade de morrer, a vontade que eu tenho é de tirar a minha vida, eu não aguento mais a opressão. Ontem uma pessoa conversava comigo no Zap e falava: pastora, a senhora saiu na rua hoje, a senhora percebeu o céu, até o céu parece que está oprimido. Parece que o tempo, parece que o mundo está oprimido. Pastora, será que é o anticristo? Eu falei: ainda não. É só o princípio das dores. E se você não está suportando o princípio, querido, imagine quando você estiver inserido realmente no tempo de dores, quando a igreja será tirada da terra.
Porque Deus ainda olha para nós com olhar de misericórdia, porque há um povo aqui que chama pelo seu nome, que clama pelo seu nome, um povo que diz: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, não me deixe, Senhor, segura minha mão, Senhor, me ajuda. Quantas pessoas têm pedido o socorro de Deus? E eu falei para ela: é necessário aceitar a Jesus como Senhor. Nós precisamos, queridos, pregar uma mensagem cristocêntrica e trazer a salvação como a solução para o mundo, a salvação de Cristo Jesus. Somente Ele pode, somente Ele é o cara que pode mudar tudo. E certamente Gideão, ele ficou, quem sabe, dentro dos seus conflitos internos, lutando contra o desânimo, lutando contra a sua falta de fé, com a sua fraqueza, porque ele estava abatido. A Bíblia diz que os medianitas, eles oprimiram mesmo de tal forma o povo de Israel. Os amalequitas também, eles tiravam proveito. E todos os povos que subiam do Oriente contra o povo de Israel, cada um fazia uma coisinha para piorar a situação do povo de Israel. Quem sabe você está assim nessa condição, achando que tudo tem cooperado para que você se torne pior a cada dia, para que você fique mais abatido, mais triste, mais angustiado. Quem sabe você tem andado cabisbaixo, quem sabe você tem estado no meio de pessoas, mas o seu interior está reproduzindo algo negativo para você. Tem produzido a descrença, tem produzido o desespero, tem te oprimido, tem te angustiado. Eu quero te dizer: ouça a voz de Deus falando contigo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo todos os dias. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te fortalece. Eu sou aquele que te tomo pelas mãos. Eu sou aquele que tenho te sustentado, que tenho te guardado. Ei, você não pode, você não precisa desfalecer. Você precisa somente confiar. Fique quietinho. Se aquiete a sua alma. E faça como o salmista. Porque te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Diga para você mesmo: espera em Deus. Ó minha alma, espera no Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, Ele trabalha na vida de Gideão. Há todo um processo de trabalho na vida de Gideão. Deus precisava estimular a sua fé. Deus precisava dar para ele uma força que viesse além da sua força humana. Deus precisava trabalhar em todo o seu psicológico, porque o nosso psicológico é Ele que nos guia. Se nós estamos tristes, angustiados, certamente o nosso corpo vai corresponder com a nossa condição mental. E a Bíblia diz que Deus, Ele cria uma intimidade com Gideão, a tal ponto de Gideão se levantar e se tornar um motivador para aquelas pessoas que o seguiam. Depois de ficarem 10.000 homens, Deus dá uma estratégia a Gideão. Manda que ele desce a um lago e levasse aqueles homens e os observasse as atitudes. E daqueles 10.000, apenas 300 passaram no teste. 9.700 voltam para casa. Agora imaginem vocês, Gideão apenas com 300 homens para enfrentar 135.000 que vinha de encontro a eles. Aí eu te pergunto agora, como será que ficou Gideão? Como será que Gideão ficou? Como será que Gideão se portou diante daquela dificuldade? Como será que Gideão entendeu o projeto de Deus?
porque muitas vezes nós não entendemos. A Bíblia usa frequentemente, de forma figurada, soldados e batalhas para descrever conflitos entre os servos de Deus e a iniquidade. Nós vemos em toda a Bíblia a luta de pessoas que precisaram lutar dia a dia. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, dos versículos 3 ao 5, Paulo, ele reconheceu esse perigo. E ele escreveu para os coríntios: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Era isso que Deus estava fazendo com Gideão. Deus estava querendo que Gideão entendesse que toda a altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus, que tudo que se levantasse, porque as coisas de Deus não é de fácil entendimento. Aquilo que eu penso não é o que Deus pensa. Aquilo que eu quero não é o que Deus quer. A Bíblia diz: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos também não são os caminhos de Deus. Muitas vezes nós estamos em um caminho e achamos que estamos no caminho certo, mas a Bíblia diz que esse caminho nos leva à morte. E Deus, ele quis trazer para o entendimento de Gideão que as instruções que ele estava lhe dando era para que ele pudesse destruir as fortalezas espirituais e não carnais. Deus estava lhe capacitando para uma guerra espiritual, onde o Senhor a venceria. Não era a força de 32 mil homens contra 135. Não era a força de 10 mil homens contra a força de 135 mil. Não era a força de 300 homens contra 135 mil, mas era o livramento que Deus estava dando à nação de Israel, porque ele ouviu o clamor de um povo aflito e necessitado, que pediu o socorro de Deus e que entendeu a sua dependência do Senhor. E nós entendemos, queridos, que quando nós estamos entendendo aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós entendemos que Deus, ele é poderoso para trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Paulo, ele dá instruções e elas são muito claras. Quando batalhamos como soldados de Jesus, temos que usar as armas que o comandante fornece. E quem é o nosso comandante, pastora? É Jesus Cristo. E mais nada. Em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, ele descreve as qualidades espirituais da nossa armadura e explica que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Era isso que Deus queria mostrar àquele pequeno exército, guiado por um homem que agora havia entendido a necessidade de oferecer sacrifícios e de fazer altares para o Senhor. Qual é o altar que você tem oferecido para Deus? Qual altar que você tem preparado para o Senhor nesses dias de dificuldades? Porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa certeza precisa estar no Senhor.
Não adianta, queridos, estar em grupos, falando de ideologias, defendendo aquilo que você acredita, confiando em homens, pedindo para seguir o líder. O nosso líder chama-se Jesus de Nazaré, aquele que é o guia perfeito, aquele que pagou um grande preço pelas nossas vidas. Não é aquela pessoa que usurpa daquilo que nós temos, não. Muito pelo contrário. Jesus, ele ofereceu a si mesmo. Ele foi capaz de uma doação absoluta, de uma doação total de si mesmo, para que nós pudéssemos entender que Ele é sim aquele a quem nós podemos seguir em todo o tempo. Gideão, ele viveu no dia dos juízes. E ele foi um juiz de Israel. E ele teve a oportunidade de saborear uma vitória, aonde ele pôde ver o livramento de Deus. O quão livramento Deus deu para a nação de Israel naqueles dias tão difíceis. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus, Ele quer receber os teus sacrifícios. Deus, Ele quer que você tenha entendimento de quem Ele é. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não há ninguém no mundo que seja igual ou que pelo menos se assemelhe a Deus. O nosso Deus, Ele é único, Ele é soberano. Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Quando o homem diz acabou, Deus diz não, eu posso, eu faço, eu sou. É esse Deus que Ele quer que você tenha entendimento. É esse Deus que Paulo levou para os coríntios, para que eles entendessem o poder e a grandeza do amor de Deus. Queridos, Deus, Ele não está indiferente às situações que têm acontecido no mundo, não. Mas o mundo precisa querer, precisa buscar a presença de Deus para estar no seu meio. Nós precisamos largar toda idolatria. O que é idolatria, pastora? Tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Não é só adorar a imagem, não. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Quantas pessoas, quando as igrejas estavam abertas, eu não fui hoje para o culto, porque o meu filho quis que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, porque o meu esposo assim e assado. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus, torna-se idolatria. Quem ama ao Senhor, primeiro Deus e depois as outras coisas. Mas pastor, e a família depois de Deus? Se você fizer isso, tudo vai dar certo. Se você fizer isso, Deus vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus entes queridos, Ele vai cuidar daquelas pessoas a quem você ama, de quem você se preocupa. Deus, Ele cuida de tudo, se Ele estiver em primazia na sua vida. Se Ele tiver todas as primazias da tua vida, nada vai te faltar. E Gideão entendeu, no seu diálogo com o Senhor, que havia necessidade de que alguém trouxesse a presença de Deus para o meio daquele povo, para que aquele povo pudesse sentir o arrependimento, para que aquele povo se voltasse para Deus, para que aquele povo chamasse a atenção de Deus. Eles já haviam chamado pelo clamor, agora havia necessidade da obediência, havia necessidade de estar dentro da vontade do Senhor. Será, queridos, que nós temos feito isso? Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem usado profetas para falar com você? E você ainda continua tardando, você ainda continua protelando, você ainda continua justificando, você ainda continua trazendo para a sua vida
coisas, objetos, atitudes que atrapalham a sua intimidade com Deus. Eu quero te dizer, Deus, Ele te ama. E Ele jamais vai deixar de te amar. A Bíblia diz que Deus ama todos de igual modo. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Tudo que nós precisamos é ter esse entendimento de que nós estamos em uma guerra espiritual. E que os gideões se levantem para clamar. E que os gideões se levantem para oferecer sacrifícios. E que os gideões se levantem para se posicionar na posição de ataque. Não com as suas armas carnais, mas com armas espirituais. Crendo que o Senhor é o nosso general. Ele tem todas as estratégias de guerra. Deus, Ele é o general dos generais. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Do que você precisa hoje? Qual é a intervenção que você necessita hoje na sua vida? Para que você possa ter esse entendimento de que há um Deus que está sobre tudo e todos. Que olha para nós com olhar de misericórdia. E que a coisa ainda não está pior do que o que é. Porque Deus tem usado de misericórdia. Por causa do amor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Misericórdia significa amor. Significa cuidado, significa atenção. Significa que alguém está olhando para você. Com um olhar diferenciado de cuidado. Foi assim que Deus fez Gideão entender. Quando Gideão olha para dentro de si, quem sabe você hoje acha que você não é nada, que você não vai conseguir nada. As suas perdas lhe trouxe uma condição tão terrível, que você não tem tido forças nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para se ajoelhar, nem para se prostrar. Deixa eu te dizer, se jogue no chão e chore, porque as suas lágrimas serão para Deus palavras de socorro. Quantas pessoas deixam de falar com Deus para estar correndo atrás de um e de outro? Liga para um, liga para outro, fala para um, fala para outro. E Deus está ali pertinho de você, esperando apenas uma atitude sua. Como foi a de Gideão. Quando Deus toca o seu coração, quando penetra no coração dele aquela palavra: tu és um varão valoroso, você não vai morrer. Olha o projeto que eu tenho. Quando ele entende, eu entendo, queridos, que sacrifício é sinônimo de alegria. Ele se alegra. E ele diz: espera um pouco. E ele vai lá e pega aquilo que ele tinha para oferecer a Deus. O que é que você tem hoje para oferecer ao Senhor? O que é que você tem hoje para oferecer a Deus? A Bíblia diz que Gideão pegou um cabrito, pegou pães sem fermento. Ele cozinhou, ele fez todo aquele preparo, ele teve motivação, ele teve força. Eu entendo que ele se alegrou de ter tido aquele encontro com Deus. E hoje, o que você tem para oferecer ao Senhor? O que você tem? Durante 7 anos, nós estamos vivendo apenas alguns meses de toda essa problemática que está tendo no mundo. A Bíblia diz que os medianitas e os amalequitas e todos os outros povos vizinhos tinham atacado Israel. Eles destruíram as plantações, eles roubavam os gados. E por causa disso, os israelitas ficaram muito pobres. Muito pobres. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus quer que você entenda também que nada do que temos aqui nós vamos levar.
Nada do que nós corremos atrás aqui, que muitas vezes passamos por cima de pessoas, atropelamos algumas, destruímos outras, e conquista isso, e conquista aquilo, mansões, carros, muitas propriedades. Mas quando você desce à sepultura, e é inevitável, o seu dinheiro não vai te permitir a isenção de você descer à sepultura. Você vai deixar tudo aí. E aí quando Gideão ele entende tudo, a Bíblia diz que os israelitas clamaram a Deus por socorro. Deus enviou o profeta para explicar a opressão, que era um castigo pela idolatria, pela desobediência. Será que somos obedientes a Deus, irmãos? Será que nós temos um mundo, uma nação que obedece a Deus? Será que nós temos um mundo e uma nação que Deus é o Senhor soberano? Vamos pensar e vamos analisar isso direitinho. E vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios de louvor, de adoração. Sacrifícios daquilo que nós temos, que nós possuímos. Vamos abençoar a vida daqueles que estão à frente das pelejas espirituais. Vamos semear na vida dos missionários que estão deixando as suas casas, as suas famílias, porque creem, porque acreditam que a solução está em Jesus. E que nada mais importa ao seu redor, senão a salvação de almas, senão trazer as almas ao encontro da salvação. Muitos estão se perdendo. E Satanás está tendo uma fúria muito grande no mundo. Ele tem demonstrado isso. Ele tem se revelado quem ele é. E nós só temos um que pode nos acolher, que chama-se Jesus Cristo. Que essa palavra fique no seu coração. Que a sua mente, os seus ouvidos possa absolvê-las, diluí-las. E que haja entendimento de que o Senhor, Ele é o grande eu sou. E nós só temos o Senhor para nos socorrer. É Ele em quem faz, é Ele que é. Ele é o cara. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele realmente a quem nós devemos seguir. E está adorando em todo o tempo. Que a graça do Senhor nunca falte na tua vida. Que haja calmaria sobre você. Que você possa agora, depois dessa palavra, se curvar diante do Todo-Poderoso e entregar tudo para Ele. Entregar tudo que está te afligindo, que está te machucando, que está te magoando, que está te trazendo dor, angústia, sofrimento, desespero, depressão, que tem te trazido ansiedade, a ponto de você sentir sintomas terríveis no seu corpo. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Para que você descanse, para que você espere, para que você fique aonde Deus quer te colocar. E que Deus te abençoe e te guarde. E que a graça do Senhor seja constante na tua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Curva a tua cabeça onde você está. Se você está enfermo, se você está angustiado, se você está desesperado, se você ouviu dizer não tem jeito, olha, não tem mais solução, acabou. Não foi a palavra que Deus disse para você. Busque a resposta de Deus para a tua vida. Você pode ainda ser um milagre nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos aonde você estiver. Para que fechar olho? Porque quando nós fechamos os olhos, nós internalizamos aquilo que nós não estamos vendo, mas que nós podemos sentir.
E aí nós ficamos mais propícios a sentir a presença e o toque do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu quero te louvar. Eu quero te glorificar, Deus, porque o Senhor tem sido a minha força. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me livrado. O Senhor tem trazido a minha mente e o meu coração cativos a Ti. E agora, onde quer que a minha voz alcance, aonde quer que esta palavra vá, que o Senhor também possa, Deus, estar agindo, está fazendo milagre. Envia anjos aí agora, Senhor, neste lugar onde a enfermidade está assolando, aonde a necessidade está assolando, aonde, meu Senhor, não há mais esperança, aonde já não há mais fé, aonde o desespero tem reinado, aonde, meu Senhor, o inimigo tem trazido dissensão, aonde o inimigo tem trazido confusão. Pai, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa agir, e pelo poder da Tua palavra, o Senhor possa fazer, ó Deus, o impossível, o inesperado, o inacreditável, que o Senhor se revele como Deus Todo-Poderoso, aquele que tem nas mãos o poder, ó Deus, e que nada está, ó Deus querido, e ó Deus, impossível ao Teu alcance. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer muito além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos, que nós esperamos, que nós acreditamos. Que o Senhor seja infinitamente mais, que o Senhor vá muito mais além da nossa condição humana, da nossa limitação humana. Que o Senhor haja, que o Senhor faça, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos a Tua bênção, o Teu socorro, Pai, para este mundo, para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Que o Senhor, ó Deus, faça, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que todos saibam que há um Deus que pode todas as coisas para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para você mesmo: eu creio, Senhor, e recebo a Tua palavra e o Teu milagre.